Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast do Entendendo do Jogo. Nesse podcast, nós temos o prazer de trazê-los Vinícius Xavier, que é auxiliar técnico de futebol profissional, com passagens por Sampaio Corrêa e Portuguesa do Rio de Janeiro, atualmente como auxiliar técnico da equipe do Botafogo da Paraíba. O tema do podcast vai ser relacionado às situações táticas de jogo na fase ofensiva. Vamos falar um pouco mais sobre conteúdos que vão estar presentes no nosso livro. Beleza, pessoal? Vinícius, seja bem-vindo. Espero que a gente tenha um papo bem tranquilo, bem leve por aqui. Obrigado, Ítalo. Obrigado aí pela apresentação inicial, né? Primeiramente dizer que estou feliz de estar aqui. Sou consumidor assíduo do Entendendo o Jogo. Desde o início tive a felicidade de estar acompanhando o crescimento da sua página e pode ter certeza que o conteúdo da página me ajuda demais e para mim é uma felicidade grande estar aqui nesse podcast para a gente falar um pouco da fase ofensiva. Espero que seja produtivo não só para nós dois, mas para todos os seguidores, os ouvintes aí da página e do podcast. Beleza, ótimo. Vamos começar então, pessoal, falando um pouco mais sobre a ideia do livro, de onde surgiu a ideia. Eu vou deixar o Vinícius explanar um pouco mais, ele como autor do livro. Eu vou deixar ele explanar um pouco mais sobre a ideia do surgimento do livro, depois eu vou complementando algumas falas aqui para a gente possa entender como que surgiu a ideia do livro e qual o motivo da gente ter escolhido escrever essa obra, tá bom? Vinícius, então puder falar um pouco mais sobre o surgimento do livro, de algumas ideias, seria bom para a gente iniciar essa conversa. Beleza, né? Reforçando, né, que a gente vai falar bastante aqui sobre a fase ofensiva do jogo, né? É o tema do nosso livro, né? Que a gente escreveu junto. E para apresentar um pouco pro pessoal, seguinte, lembro que na pandemia, né, você era um cara que sempre puxava as conversas, você criou um grupo de WhatsApp para a gente discutir algumas coisas, nós e mais alguns amigos. A gente discutia bastante coisa, a gente procurava se aprofundar bastante ali naquele conteúdo. Foi um período assim bastante complicado para nós que gostamos do campo, né? A gente que gosta de realmente sentir o cheiro da grama ali, sentir ter aquele contato, né, com os atletas, de colocar as ideias em prática. Mas tem uma coisa que é interessante também, que eu falo muito, né? É curioso que a gente que trabalha com futebol, não digo só para o futebol profissional, no futebol no geral, quando a gente está na prática, né, no período assim competitivo ou de pré-temporada, enfim, o que seja, a gente não consegue se aprofundar tanto quanto nos períodos em que a gente tem um pouco, talvez ali um mês, 2 meses de férias, ou alguém está desempregado, quem passa no futebol sabe que essas coisas acontecem. E esse período, né, que a gente teve sem poder colocar em prática ali propriamente no campo, né, foi muito produtivo e muito por conta das lives que a galera do futebol fez, muito por conta desse grupo também que você criou, a gente pôde discutir bastante coisa. E lembro que dali surgiu a ideia, né? A gente já conversou algumas vezes sobre. Você criou o curso, né? Que era o livro de o curso, né? Situações de jogo. E eu fui um dos alunos. Como já falei no início, eu sou consumidor assíduo da página do Entendendo o Jogo. Sigo diversas páginas no Instagram, sou consumidor de várias, mas o Entendendo o Jogo tem um espaço especial, assim, tenho sempre muita atenção a tudo que é postado ali. Bem lá no iniciozinho da página, né, a gente discutia sobre algumas coisas a postar ali, enfim. E lembro que quando surgiu, né, a ideia de a possibilidade de participar do curso, eu me inscrevi na época e confesso que na época eu estava entrando no futebol profissional e aquele conteúdo ele me ajudou demais, porque é um conteúdo que a gente discute muito isso, né? Era um período assim, eu posso dizer que eu já tinha uma certa experiência na base, mas no futebol profissional estava acabando de entrar. E a gente gosta, né? A gente que gosta da prática, a gente gosta que os cursos também tragam situações práticas, né? E eu lembro que naquela época o curso me ajudou demais, eu coloquei muitas ideias em práticas, pude, através daquele curso ali, das situações que você colocou, né? De muita coisa que acontecia na Europa, conseguir elaborar muitas ideias de treino, surgiu várias ideias, assim, até mesmo de implementar na equipe que eu estava na época, que era a portuguesa. E depois disso, né, a gente foi trocando ideia, a gente sempre trocava muita ideia sobre o curso, e aí a gente falava também, né, sobre a possibilidade de escrever um livro. Eu lembro que na época você estava escrevendo um outro livro, que ainda não foi lançado, né,
mas a gente já seguiu nessa ideia de escrever um pouco sobre o curso, e a gente foi trocando ideia, eu e o Ítalo, eu e você, né, fomos trocando ideia sobre o curso, começamos a colocar em prática, né, essa escrita, e não só colocando, transcrevendo aquilo que estava no curso, né, mas colocando, tentando detalhar ainda mais as situações do jogo, tentando colocar ainda mais ideias, insights que a gente tinha assistindo o jogo. E só para voltar um pouquinho ainda no que a gente estava falando, né, sobre as discussões, eu lembro que no final das nossas reuniões, no final das nossas resenhas, você sempre falava. Na verdade, a gente tentava dar um conselho, né, um para o outro. Eu lembro que na época, uma das vezes, assim, eu dei uma indicação de um livro, na época era Personal Branding, e nesse mesmo dia você falou, a minha dica é para a gente que quer estudar futebol, assistam o jogo, assistam muito o jogo. E aí, aquela foi uma dica que você passou na época para o nosso grupo e eu passo também para as outras pessoas, que é realmente assistir muito o jogo, tentar entender o porquê das coisas acontecerem, por que tal coisa não aconteceu, se imaginar no lugar do treinador e, pô, o que eu poderia ter feito diferente aqui, o que esse atleta poderia ter feito diferente. E a partir dali a gente foi tendo vários insights, né? Continuamos colocando essa escrita em prática, a gente foi trocando muita ideia. E uma outra coisa também que eu lembro que pesou, que a gente conversava muito sobre, em relação ao futebol brasileiro, né? A gente sempre vê as pessoas falarem que aqui no futebol, no Brasil, não tem literatura sobre futebol. Isso tem mudado, né? As pessoas têm escrito mais, né, sobre o jogo, mas especificamente um livro sobre futebol ainda não existe uma quantidade muito grande, né? Quando a gente compara a produção de conteúdo na Espanha, na Argentina, na Inglaterra, que a gente consome muito também, né? Aqui no Brasil ainda tem muito pouco, e isso foi uma coisa também que particularmente me deu muita vontade também de escrever. Eu sei que isso foi um desejo seu também, para realmente valorizar os profissionais aqui do Brasil e mostrar, né, poder ter esse acesso também, né, porque eu particularmente eu tive acesso a alguns conteúdos da Inglaterra, conteúdo em inglês, obviamente. Na época meu inglês era bem ruim, mas fiz um esforço ali para aprender, mas eu acredito que quando tem essa literatura já em português, né, em português do Brasil, facilita muito para quem quer começar, para quem já está no mercado e quer se aprimorar. Então, acho que isso basicamente foi de onde surgiu o nosso livro, foi de onde surgiu esse desejo também por colocar num livro, né, todas as nossas ideias. Perfeito, ótimo. Então, basicamente, só para deixar bem claro para todos, a gente criou o curso durante a pandemia, e desse curso me surgiu a ideia de criar um livro como um material de consulta para todas as pessoas. Então, eu sei que o curso ele vai ficar de forma ilimitada para as pessoas acessarem quando elas quiserem, só que o curso tem 70 aulas, né? Então, se a pessoa tem uma dúvida em algum conteúdo que ela queira assistir, ela vai precisar saber exatamente em qual aula está. Então, eu tentei trazer, de alguma forma, esse mesmo conteúdo de uma maneira que a pessoa possa ter com ela o tempo todo ali o conteúdo de forma a consultá-lo no momento que ela quiser, e obviamente como o livro tem sumário e tem indicações de onde está cada conteúdo, fica mais fácil a consulta da pessoa. Então eu trouxe esse livro mais como um livro de consulta mesmo, para que a pessoa possa estar ali sempre olhando e sempre aprendendo. A ideia também eu via muitos livros, muitas obras trazendo ideias prontas, então a gente sempre teve esse cuidado de trazer possibilidades que o futebol dá, e aí quem vai escolher cada possibilidade é o leitor dentro de cada realidade. Então eu acho que é muito reducionista falar da minha realidade para que a pessoa possa aprender com a minha realidade. Então eu acho que a gente pode explorar muito mais do que isso, e a ideia do livro era essa, de trazer possibilidades que o futebol nos dava em diferentes formas, para que as pessoas pudessem escolher cada uma delas de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de cada jogador que tinha no elenco, enfim. Então, a ideia central do livro era essa, e espero que a gente possa atingir tudo aquilo que a gente teve como objetivo no início da construção da obra. Beleza? Ítalo, só queria acrescentar uma coisa em cima do que você falou, eu acho importante dizer isso, né, porque eu acho que a gente passou por momentos, ainda passa um pouco, né, de as pessoas terem verdades absolutas
isso não só no futebol, mas eu acho que isso no futebol é forte também, a acreditar que só o que ele pensa é correto, só o que ele pensa é vantajoso, e não ver o futebol de uma maneira mais abrangente, de que cada situação do jogo ele pode ter uma vantagem, pode ter uma desvantagem, que existe o contexto também. Acredito que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso de forma mais aprofundada, mas eu acho que o legal do livro é justamente isso. A gente apresenta diversas situações, e em diversas situações existem várias vantagens e várias desvantagens, e cada um vai entender o que se aplica melhor na sua realidade. Ótimo, perfeito. Bom, Vinícius, queria que você falasse um pouco mais sobre as ferramentas que a gente utilizou no livro, né? Algumas ideias diferentes que a gente tentou trazer para que o livro ficasse cada vez mais completo. Aí você falasse um pouco mais sobre a ideia do futebol brasileiro, a ideia dos QR Codes, enfim, das imagens. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de onde surgiu a ideia e o que a gente teve como objetivo quando a gente optou por fazer isso. Boa, Heitor. Então, em relação ao futebol brasileiro, né, eu acho que entra dentro daquilo que a gente conversou, né, em relação a valorizar o futebol brasileiro, porque, querendo ou não, a imprensa influencia muito no que as pessoas pensam sobre o jogo, sobre o que é o jogo de futebol no Brasil, e às vezes, até que mesmo quem produz conteúdo, né, pelo menos naquela época, eu sentia uma certa subvalorização, não vou dizer desvalorização, mas talvez uma subvalorização do futebol brasileiro, parecendo que aqui não era possível fazer tal coisa, que aqui não acontecia tal coisa, que os treinadores daqui não tinham uma ideia clara, não tinham um direcionamento ali para o jogo que queria. E essa questão de trazer vídeo do futebol brasileiro pode desmistificar um pouco isso, né? Mostrar que não é bem assim. Obviamente, a gente sabe que o futebol daqui não está no top 1, não está no top 2 ali, mas existem boas ideias aqui, acontecem coisas boas, e a gente mostra, né, através dos vídeos que a gente vai trazer através de QR Codes no livro, né, que aqui existe sim, existem coisas boas, existem muita coisa que dá para melhorar, mas também existem muitas coisas que já são boas e que podem ser utilizadas como referência para nós e para outros profissionais de futebol. Em relação aos QR Codes, né, eu acho que é interessante isso. Eu lembro que nessas nossas conversas sobre futebol também, né, de vez em quando, você viu uma coisa diferente num curso, num livro, e mandava no grupo, ou então mandava para mim de maneira particular ali, e a gente trocou ideia uma vez sobre livro, um livro que tinha QR Code, e ele trazia exemplos do futebol europeu ali, né, num desses livros que a gente lia de língua estrangeira e tal, tinha QR Code, e a gente achou muito interessante na época aquilo, né, como que era interativo, né, a pessoa lia o conteúdo e depois ela poderia ler através do tablet, do QR Code, enfim, da maneira que quisesse, poderia ler aquele QR Code e ter acesso a um vídeo exemplificativo, né, que exemplificasse o que foi dito no livro. Então, a gente trouxe para o nosso livro também essa ideia, né, de realmente mostrar, não só... Porque às vezes fica muito abstrato, né, quando a pessoa lê aquilo ali, pô, beleza, tá legal, parece interessante, mas não entendi tudo. Ou então fala assim, pô, será que isso realmente acontece? E quando a gente traz o vídeo, né, através do QR Code, a pessoa vai poder ver que realmente aquilo que está escrito pode bater e pode realmente acontecer na prática. Em relação às ferramentas, né, além do QR Code ali, né, que a gente vai estar armazenado na plataforma Vimeo, tem o Tactical Pad também, né, que a gente utilizou, né, às vezes a pessoa não está com internet na hora ali, está no voo, por exemplo, ou então está num lugar que não tem internet, isso acontece, muita gente gosta de ler um pouco mais tranquilo ali, de repente sem o celular do lado para não se concentrar. As imagens também, né, que a gente fez através do Tactical Pad vão mostrar também aquilo que está escrito no livro, aquilo que é conteúdo, então tem diversas maneiras da pessoa perceber, né, de maneira visual, de uma maneira diferente, né, aquilo que está escrito. Além do Métrica, né, os vídeos são editados dentro do Métrica, e isso eu sei que é muito por conta de você, Ítalo, porque você sempre está com... Você sempre se exige muito, você exige muito das coisas que vai fazer, quer fazer no mais alto nível possível. E essa, se não for a melhor, talvez seja uma das melhores ferramentas de análise, de edição de vídeo de futebol. E a gente optou por fazer, né,
esse investimento e utilizar o Métrica como uma das ferramentas como a ferramenta, né, para fazer a edição dos vídeos. Acredito que sejam essas, né? A gente falou do QR Code, do Métrica, do Tactical Pad. Se tiver mais alguma, você me lembra, por favor. Show, é isso mesmo. Então, pessoal, só para concluir, então, a ideia do livro foi essa e a gente trouxe essas ferramentas para auxiliá-los na melhor leitura possível, ok? Então, passando para a próxima fase, né, vamos falar um pouco mais sobre a ideia do sumário do livro, por que a gente construiu o sumário dessa forma. Então, para quem não sabe, o livro ele está dividido em 4 partes: primeira fase de construção, segunda fase de construção, terceira fase de construção e ocupação da área. Então, a gente resolveu trazer os conteúdos de forma com que o jogo acontece, pensando na saída de bola na primeira fase de construção até a finalização no gol adversário. Então, para que pudesse fazer mais sentido para o leitor em termos de progressão no campo de jogo, que é o que acontece no momento do jogo, a gente separou os conteúdos. Isso é apenas uma separação didática para que vocês possam entender o que a gente considera, lembrando que não necessariamente o jogo vai passar por todas essas fases até chegar na finalização. Pode ser que o jogo passe por apenas uma das fases, ou 2 das fases, ou até 3. Então, a gente vai explicar isso tudo no livro. Então, a ideia de trazer esse conteúdo de forma separada é para que vocês possam entender o conteúdo da forma com que o jogo acontece, né? Da fase de construção ali no primeiro terço até a fase de finalização no último terço, tá bom? Então, a gente utiliza uma nomenclatura lá que talvez possa não ser a nomenclatura que o leitor utiliza, mas isso aí é o de menos, isso aí é o que menos importa para a gente. O que mais importa é que a ideia fique para que o leitor possa utilizar as nossas ideias aí, ou as ideias que o livro traz como insights para a prática do dia a dia, beleza? Então, para a gente iniciar o papo aqui em termos de conteúdo tático mesmo, nós vamos falar um pouco mais sobre a primeira fase de construção, e aí a gente vai seguindo de acordo com o conteúdo do livro até chegar na ocupação da área, e por último, a gente finaliza o podcast falando do lançamento online do livro, beleza? Bom, Vinícius, para iniciar a discussão sobre a primeira fase de construção, eu queria falar um pouco mais sobre os goleiros, né? A gente utiliza uma parte do livro dedicada com os goleiros, aproveitar esse momento para agradecer o João Guerrain e o Valdir Bardi, que são 2 preparadores de goleiros que estiveram com a gente como colaboradores dessa parte do livro. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do goleiro no momento da primeira fase de construção. Obviamente que nem todas as equipes utilizam, mas para aquelas equipes que têm a possibilidade de utilizar e querem utilizar, quais as vantagens do jogo você vê quando tem um goleiro que tem uma capacidade de enxergar as vantagens, de fazer um bom jogo com os pés? Boa, Heitor. Antes de falar especificamente sobre os goleiros, eu quero dizer 2 coisas aqui. Primeiro, em relação ao que a gente vai abordar no podcast aqui, né? Obviamente, a gente não vai conseguir esmiuçar tudo que a gente queria num podcast, então, assim, a gente vai passar por essas fases da maneira que a gente separou no livro, né? Da maneira que como você falou do sumário, né? Da saída de bola até a fase de finalização ali, então a gente vai tentar falar de maneira resumida. E segundo, pedir licença, né? Começar pedindo licença aos treinadores de goleiro aqui. Como você disse, né? A gente chamou 2 especialistas na área para falar disso, mas acredito que com a bagagem que a gente tem, a gente pode falar um pouco. Lembrando que nem tudo que a gente fala aqui é verdade absoluta, é só tentar visualizar realmente vantagens e desvantagens a partir de uma perspectiva nossa, né? Do jogo. Em relação ao goleiro, né? Primeiro falando de uma maneira clichê, né? Como todos falam, quando a gente consegue utilizar o goleiro na fase de construção, a gente ganha um jogador a mais. E é importante dizer também que muitas pessoas tratam o goleiro, né? Falam apenas sobre a capacidade técnica dele, né? A capacidade de variar corredor, como a gente fala no livro, a capacidade de quebrar a linha de pressão. Mas eu acredito que tem um outro ponto muito importante, que é o goleiro, a capacidade cognitiva do goleiro, né? Ele entender a vantagem que ele gera dentro do jogo, as vantagens que o seu companheiro pode gerar para si ou para outro companheiro de equipe, a vantagem que pode gerar para o próprio goleiro. Tentar também entender os comportamentos do adversário. É importante que o goleiro entenda que, dependendo da maneira que o adversário pressiona, da altura do bloco adversário, a tomada de decisão dele pode ser diferente. Então, já partindo desse princípio, né, que o goleiro que vai te ajudar na saída de bola não é só o goleiro que tem uma capacidade
de uma bola média boa, uma bola longa boa, quando eu digo em relação à capacidade técnica. Ele também precisa entender o momento de fazer isso, né? Tem uma coisa que me marca muito é o goleiro entender de onde vem o salto de pressão, né? Por exemplo, quando a gente pensa num goleiro recebendo, vamos usar, por exemplo, a posição, né? A posição de zagueiro pela direita. Quando ele está passando a bola para o goleiro, e esse goleiro está recebendo uma pressão de um jogador que estava pressionando esse zagueiro da direita, e aí ele entender para que espaço esse jogador que está pressionando direciona ele. Está direcionando ele para dentro, está direcionando ele para fora. Esse goleiro também entender que nem sempre vai ser mais vantajoso um passe de primeira. Às vezes é vantajoso ele dar um toque a mais na bola para travar, esperar a pressão chegar, e aí a partir do momento que a pressão chega nele, se esse jogador libera o zagueiro direito novamente, esse goleiro vai estar devolvendo a bola para o zagueiro da direita, e aí muita gente já fala assim, pô, tocou no goleiro e devolvendo o mesmo cara, mas às vezes esse mesmo cara que tocou para o goleiro inicialmente, quando o goleiro entende que se ele devolver esse próximo jogador, que é o zagueiro da direita, né, ele vai receber com muito mais tempo e espaço e de repente podendo progredir, ele já gerou uma vantagem, já eliminou um jogador ali de uma pressão inicial, talvez já tenha eliminado a primeira linha de pressão com um, ou com dois, ou com três jogadores. Então, acho que o goleiro é isso, né? Ele não só tem essa capacidade técnica, ele também tem essa capacidade de interpretar, né, as vantagens e desvantagens, perceber outra coisa importante que eu acredito que o goleiro tem que perceber em relação ao bloco defensivo adversário. Ele perceber se o bloco adversário realmente está muito alto, se o bloco adversário está muito para a direita, muito para a esquerda, porque às vezes esse goleiro recebe uma bola e aí o bloco do defensivo adversário está muito para um lado e esse adversário pode liberar corredor oposto. E aí, quando esse goleiro acha corredor oposto, tem uma outra situação importante, né? Imagina que o bloco do adversário está todo para a esquerda e existe espaço no lado direito do goleiro. Ainda assim, quando ele vai realizar esse passe na direita, ele vai realizar esse passe uma bola mais alta. E aí, quando a gente fala de uma bola mais alta, essa bola a gente tem que entender que ela demora mais tempo para chegar no próximo receptor. Esse tempo que a bola gasta para chegar até o próximo receptor, ele pode ser tempo suficiente para esse jogador já receber uma bola pressionada, uma bola já pressionado. Então ele tem que entender que, não só entender que aquele lado oposto está vazio, mas entender que o passe dele vai interferir diretamente nas próximas ações da equipe. Se ele der um passe mais rasteiro, claro que nem sempre essa bola vai entrar, mas talvez em algumas situações seja vantajoso um passe mais rasteiro, ou então se esse passe tiver que ser aéreo, que ele não pode ser tão alto a ponto de dar tempo do bloco defensivo adversário balançar, ele não pode ser tão baixo também, que às vezes vai ter um jogador do adversário para interceptar essa bola. Então o goleiro tem que entender o tempo todo que ele tem que entender as vantagens que o companheiro gera para ele, mas também a vantagem que ele vai gerar para o companheiro. Para mim, existe uma coisa muito interessante, que é quando o goleiro varia a gente fala muito, né, da capacidade do goleiro variar corredor, é uma das coisas que a gente aborda no nosso livro, mas a questão da ambidestria também, né, o quanto a ambidestria interfere também nessa saída de bola, porque às vezes o goleiro tem a capacidade de jogar com a direita ou com a esquerda, ou então de dominar melhor com uma perna ou com outra, né? Essa questão da ambidestria também é importante exemplificar essa diferença, mas quando ele realiza esse passe, ele saber que ele pode estar entregando uma vantagem maior ou menor para o próximo receptor. E aí o exemplo que eu queria dar no momento que esse goleiro varia corredor, quando é muito comum o goleiro variar o corredor, achar um jogador da sua própria equipe, do corredor oposto, livre, porém, a maneira que ele dá o passe é o tempo suficiente para o bloco adversário balançar e esse próximo jogador ele não recebe essa bola já superando uma segunda linha de pressão, às vezes não, nem mesmo a primeira, porque essa bola vem tão devagar que o bloco adversário consegue bascular, né, consegue balançar, como alguns falam, e aí esse jogador tem que realizar um domínio para trás e nem sempre isso pode ser vantajoso. Claro que para muita gente, uma livre, tirar uma bola de perto do goleiro, tá mais longe do meu gol, ótimo. Mas para quem pensa em progressão, para quem pensa numa progressão já a partir desse passe do goleiro, talvez um passe mais rasante assim, né, seja mais vantajoso. E assim, eu acho que do goleiro, se a gente puder resumir, é isso, né? Além não só dele ter essa capacidade técnica, a questão da ambidestria, como a gente falou, mas também interpretar a vantagem
e a desvantagem e a possível desvantagem que ele pode entregar para o seu companheiro de equipe. Se você quiser complementar com mais alguma coisa em relação ao goleiro. Perfeito. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que quando a gente tem um goleiro na fase de construção ali, né, primeira fase de construção, eu acredito que a gente tira um passe reto do jogo. Quanto mais a gente tira um passe reto do jogo, mais a gente tem vantagem, porque vai entrar um passe diagonal no momento do passe reto. Então, a gente tira praticamente esse passe de zagueiro para zagueiro. O goleiro entra no jogo. Quando o goleiro entra no jogo, a gente cria uma diagonal. Então, todos os jogadores estão recebendo essa bola, principalmente de frente para trás, se a gente pensar do volante tocando para os dois zagueiros depois de receber uma bola do goleiro, a gente vai ter muito mais vantagem, porque os zagueiros vão enxergar a bola no mesmo campo visual que eles vão enxergar a pressão. Então, se um zagueiro toca para o outro, vamos comparar dois cenários aqui. Um zagueiro toca para o outro sem utilizar o goleiro. É um passe mais reto que a bola vem no sentido lateral do zagueiro. Para o zagueiro enxergar a pressão ao mesmo tempo que ele enxerga a origem da bola, principalmente se for uma equipe que salta a pressão com o jogador de frente, vamos imaginar no 4-4-2 que salta a pressão no zagueiro, um ponta ou meia da linha média. Então, se a gente pensar nesse passe reto de zagueiro para zagueiro, o zagueiro não consegue ter no mesmo campo visual a bola e a pressão adversária. Ele vai precisar quebrar pescoço em algum momento e ele pode ter prejuízo aí nesse momento de quebra de pescoço. Agora, se a gente comparar o mesmo cenário utilizando o goleiro, já entra uma possibilidade do goleiro achar uma bola no volante e o zagueiro ser o terceiro homem. E se o zagueiro for o terceiro homem nessa situação, o campo visual dele vai estar sendo favorecido, porque a bola vai estar vindo no mesmo sentido que está vindo a pressão. Então, as vantagens de ter o goleiro com jogo com os pés, e você falou muito bem, não é só jogo com os pés, é a leitura do jogo com os pés, é fundamental no meu ponto de vista, porque você cria algumas possibilidades. Outro fator interessante em relação a isso, antes de eu passar para o segundo tópico, é em relação a fechamento de linha de passe. Se o goleiro não é ativo na primeira fase de construção, provavelmente a equipe adversária não vai direcionar um jogador para fechar a linha de passe. Então, toda vez que o adversário tem que fechar uma linha de passe a mais, significa que tem a possibilidade de abrir uma linha de passe a mais. Né? Então, se o goleiro não entra na zona de construção ali, pode ser que o atacante adversário só feche a linha de passe de zagueiro para zagueiro, e é isso. Agora, se o goleiro se insere nessa primeira fase de construção, o atacante vai ter que decidir entre cortar uma linha de passe para o zagueiro ou para o goleiro. Se ele fecha do zagueiro, o goleiro está livre, e vice-versa. Se ele fecha do goleiro, pode ser que o zagueiro esteja livre. Então, as vantagens aí em relação às desvantagens, elas são muito maiores no meu ponto de vista, e é isso que a gente tenta trazer no livro. E o segundo ponto, que só complementando o que você falou, que você foi muito feliz, é em relação ao goleiro interpretar como que o adversário pressiona. E aí eu vou trazer a bola média nas laterais, que geralmente são jogadores que estão livres na pressão alta do adversário. Então, se o goleiro tem uma capacidade de perceber quem salta nessa pressão, vai fazer diferença no tipo de passe que ele vai realizar. Então, se é uma equipe que defende, por exemplo, no 4-3-3 e quem salta na beirada no lateral são os meias das beiradas no 3 ali do centro. Uhum. Ele pode achar um passe um pouco mais no espaço para o companheiro já romper essa linha média do adversário. E isso muda totalmente se a equipe adversária defender com linha de 5, por exemplo, que quem pressiona o lateral da equipe que está saindo da pressão é o lateral oposto, é o ala oposto. Então a pressão ela vem no sentido diferente, ela vem no sentido já da profundidade. Então um passe no espaço aqui pode ser que a bola entre em disputa. E aí o espaço seria um pouco mais central nessa situação. Então pode ser que um passe no peito ou numa região de domínio ali para o jogador controlar e explorar o espaço por dentro, já vai fazer muito mais sentido do que um passe no espaço. Então eu trago esses dois exemplos aqui só para a gente entender a importância, e aí não é querendo convencer ninguém, é só o fato realmente do que acontece no jogo, da importância do goleiro no momento da primeira fase de construção. Beleza? Então essa era a minha contribuição. Se quiser concluir, você pode concluir para a gente... Sim, só para fechar aqui, a gente tentar fechar esse resumão, acho que você foi muito feliz no que você falou aí. E lembrando, né, quando a gente fala de sistema aqui, a gente usa muito mais para exemplificar. O que a gente traz no livro é tentando fugir. A gente sabe da importância do sistema, a gente sabe o quanto isso interfere no jogo, mas a nossa ideia no livro é mostrar como que diferentes situações podem acontecer independente do sistema ou dentro de diferentes sistemas. E aí eu queria reforçar em relação ao que a gente falou, acho que você foi muito feliz nisso, queria reforçar o seguinte: quando a gente fala em relação a interpretar a vantagem, entender e ler o jogo, não só do goleiro interpretar o adversário, interpretar a própria equipe,
mas também desses jogadores mais próximos ali do goleiro, entenderem que tipo de vantagem eles podem gerar para o goleiro. Uma situação que eu falo muito comum, eu costumo falar com alguns atletas, que é quando essa bola retorna no goleiro, quando algum jogador devolve essa bola no goleiro, e aí é muito comum que esses zagueiros, vamos imaginar que a gente esteja com 2 zagueiros, esses zagueiros demorem a retornar para dar opção por fora para o goleiro, ou então que eles venham muito próximo ou eles não venham tão próximos do goleiro. E é uma situação muito comum, né? Que é quando esses zagueiros baixam rápido, bem próximo da linha de fundo e abrem bem, numa velocidade rápida. Eu falo numa velocidade alta pelo seguinte: às vezes a velocidade que o adversário vai pressionar é uma velocidade muito maior do que a velocidade que o zagueiro vai dar essa linha de passe. E aí esse jogador, quando ele corre muito mais rápido que o zagueiro dando linha de passe, ele já tira 2 linhas de passe ao mesmo tempo. E aí quando esse zagueiro corre muito rápido, ele consegue, o que eu falo de interpretar a vantagem que ele pode gerar é o seguinte: às vezes esse jogador corre tão rápido que ao invés desse adversário pressionar o goleiro de frente, ele começa a se preocupar com esses zagueiros que vão ficar livres abertos e começa a liberar corredor interior. E aí entra mais ainda a importância do jogo com o goleiro, né? Às vezes o adversário vai fechar esse passe mais simples por fora, mas vai liberar um corredor inteiro por dentro, que se o goleiro souber interpretar, tiver uma boa capacidade técnica de achar, já abre um espaço gigante no campo ali. Então é importante não só o goleiro interpretar o que ele está ali gerando para o outro, mas também esses jogadores próximos do goleiro interpretar que o jogo sem bola é muito importante. A gente vai falar disso nas fases seguintes também, que esse jogo sem bola é importante em todas as fases do jogo, tanto no momento ofensivo quanto defensivo. Mas como a gente está falando de saída de bola, eu quis dar esse exemplo do zagueiro, porque é muito comum em todo jogo de futebol. Perfeito. E aí, se a gente levar em consideração as referências que eu falei no exemplo que eu utilizei, né, de campo visual, do que o jogador vai enxergar, se o zagueiro não faz essa movimentação rápida, ele realmente vai receber uma diagonal para frente. O goleiro vai passar a bola para ele para frente e ele vai ter muito mais dificuldade do que ele teria se o zagueiro estivesse passando para ele, né? Então é muito mais fácil para ele abrir essa linha de passe rápida para que o passe do goleiro venha numa diagonal para trás, para que ele consiga estar enxergando todas as referências que ele precisa enxergar naquele momento ali, que são bola, campo de adversário e a pressão, né? A origem da pressão. Ótimo. Para a gente passar para o próximo tópico, eu só queria complementar que existem outros temas que a gente falou dentro da primeira fase de construção, que a gente não vai conseguir detalhar aqui, porque são muitas coisas. Então, a gente trouxe esse tópico do goleiro para que vocês pudessem entender qual é o nível de profundidade que a gente está tentando trazer no livro e quais são as relações táticas que a gente está tentando trazer. Para essa fase, a gente fala um pouco mais também de entender, né, a equipe como um todo, entender quais são os tipos de marcação do adversário, se o adversário marca com 2, se ele marca com 3, quais são os comportamentos, sem querer entrar muito no mérito dos sistemas táticos, porque, como eu falei antes, o nosso livro é um emaranhado de possibilidades, então a gente não se limita a falar de sistemas táticos, porque a gente acredita que ele pode, que na verdade as situações de jogo elas podem estar inseridas em qualquer sistema tático, beleza? Passando para a segunda fase de construção, a gente identificou ali, Vinícius, que o entrelinhas é um espaço fundamental para criar situações de finalização. Então, a gente vai falar na segunda fase de construção de maneiras que a gente pode acessar o entrelinhas, tá? Então, eu queria deixar mais detalhado isso aqui para vocês ficarem com a ideia na cabeça. Então, essa segunda fase de construção vai falar basicamente como que a gente vai conseguir chegar nas zonas que a gente faz as assistências, tá? Então, essa segunda fase é destinada para isso. E eu queria que você explanasse aí, Vinícius, alguns aspectos que a gente levou em consideração no livro, e aí pode falar de 2, 3 aspectos aí e aprofundar um pouco mais neles para que a gente consiga aí falar um pouco mais dessa segunda fase de construção. Beleza, Ítalo. Antes de falar propriamente do conteúdo, eu queria falar uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, e eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente fica muito preso às ideias que a gente já leu algum dia sobre, ou então que a gente viu alguém muito importante do futebol falando, e claro que a gente precisa sempre ouvir todo mundo, desde quem está no nível mais baixo, quem está no nível mais alto. Só que a gente não pode se limitar. Eu acredito que uma das maneiras que existem das coisas evoluírem, não só no futebol, é através de viajar mesmo, pensar em coisas diferentes, falar, caraca, velho, será que isso aqui dá certo? Nem sempre viajar vai fazer sentido, ou talvez não faça sentido na hora ali, mas
talvez em algum momento você possa usar isso, então eu acho importante as pessoas tentar trazer também das coisas que acontecem no jogo, ou então a cabeça dela, e tentar, por mais que alguma equipe não faça isso, ou então que algum treinador não veja algo ali como vantagem, não se limitar a achar que isso é errado. Então, assim, tentar ver como que, pô, isso aqui eu pensei agora, será que realmente dá certo no jogo? E eu acho que isso é uma das maneiras do jogo evoluir, do futebol evoluir através, vamos dizer assim, dessas viagens, né? Eu acho que no nosso livro tem muita coisa que a gente fala disso, de coisas assim que talvez na cabeça de alguém pode não ser vantajoso, mas que quando a gente mostra, exemplifica o porquê de fazer tal coisa, começa a clarear um pouco mais ali as ideias, né? E aí, falando propriamente agora do conteúdo em si, por que eu falei isso também? Quando a gente fala de construção, né, a gente fez uma divisão didática no nosso livro, né, que é em relação a criar e ou utilizar o espaço, né? E a gente fala do espaço intralinha, que seria o espaço entre jogadores da mesma linha defensiva. A gente pensar, vamos tentar usar o sistema, um sistema que é muito comum no Brasil, para ficar mais claro para todo mundo. Se a gente pensa no 4-4-2, a segunda linha ali de 4, que seria a linha, né, de 2 volantes e 2 pontas, quando a gente pensa nessa linha, quando os jogadores estão um pouco mais próximos, esse espaço intralinha pode ser menor, e quando os jogadores abrem um pouco mais, esse espaço intralinha pode ser maior. Então, quando algum jogador que salta pode criar um espaço que talvez não existia, então o espaço intralinha seria esse espaço entre os jogadores dessa linha de 4, e o espaço entre linhas seria, se a gente imaginar duas linhas de 4, a distância entre essas linhas seria o espaço entre linhas. Então, assim, a gente pode utilizar o espaço entre linha, criar o espaço entre linha, utilizar o espaço entre linhas ou criar esse espaço entre linhas. Então, assim, eu acho que essa é uma divisão que eu gostei muito quando a gente fez essa divisão no livro. Eu acho que as pessoas vão gostar também dessa divisão. Lembrando, mais uma vez, que é uma divisão didática. O futebol nem sempre acontece as coisas tão detalhadazinhas assim, não acontece exatamente como está escrito, no sentido de ser tudo dividido. As coisas acontecem como está escrito, mas nem sempre tudo divididinho dessa maneira. E aí, quando eu falei de viagem, né, eu acho que não só eu, talvez muita gente tenha visto que, não é vantajoso receber a bola de costas para a pressão do adversário. O mais vantajoso é estar nas costas do adversário para poder já quebrar uma linha de pressão ali e progredir. E aí, por que eu falo disso? Tem uma situação interessante que, quando não existe um espaço intralinha, uma das maneiras da gente criar esse espaço intralinha é justamente com o jogador recebendo a bola de costas à frente de uma linha de pressão. E aí a gente consegue atrair esse jogador da linha média para, a partir dali, a gente criar um espaço intralinha ou aumentar esse espaço intralinha, e a partir dali, sim, a gente progredir. Falo isso porque vou tentar utilizar ao longo de toda essa nossa conversa aqui o 4-4-2 mais uma vez, porque eu acho que é uma estrutura comum a muita gente. Mas se a gente pensar numa segunda linha de 4 que está bem compacta ali, às vezes com um passe direto essa bola não vai entrar, e porque a equipe adversária talvez esteja basculando bem, fazendo as abordagens e as coberturas de uma maneira ali que dificulta muito esse passe entrar. E aí, quando se realiza um passe, a gente imaginar aqui, né, a linha de 4, e tem um jogador aqui na frente. Quando esse jogador recebe essa bola, há uma tendência, lembrando sempre, né, a gente usa muito essa palavra também, tendência. É uma coisa que pode acontecer mais vezes, não necessariamente vai acontecer. Quando um jogador recebe essa bola e salta algum jogador da linha defensiva adversária, ou seja, a gente criou um espaço que não existia nas costas desse jogador, e aí esse próprio jogador que recebeu, ele pode girar e encontrar o espaço entre linhas através de um passe, ou então ele girar e encontrar esse espaço entre linhas através de uma condução, de um drible, ou então ele escorar para um jogador que vem de frente, e esse jogador de frente recebe essa bola e ele então vai achar esse passe entre linhas. E aí a gente vai continuar, né, falando, né, das vantagens e desvantagens de cada coisa. Eu vejo que quando esse jogador que recebe, né, na frente da linha média adversária, ele devolve para quem vem de frente. Esse jogador de frente, ele consegue ter uma visão mais ampla do jogo, ele consegue, sem ter que girar muito o pescoço, como ele já está de frente para o jogo, ele consegue enxergar as referências, ele consegue enxergar adversário, consegue enxergar companheiros nas costas da linha de pressão, né, à sua frente.
e ele pode ser que por isso haja uma tendência a ele tomar uma decisão melhor ou então encontrar um passe melhor. Porém, quando esse jogador recebe de frente, pode ser que dê tempo desse jogador que já saltou continuar o salto na sua direção e já fechar esse passe à frente. Pode ser que dê tempo da linha realizar as coberturas adequadas para não deixar esse passe entrar. Então, ao mesmo tempo que tem a vantagem desse jogador ver o jogo de frente, tem essa desvantagem de talvez dar mais tempo para o adversário. Do contrário, quando esse jogador que recebe à frente da linha de pressão, ele consegue girar, ele tem a possibilidade, né, de girar e achar um passe, talvez se utilize menos tempo para isso, mas diferente do seu companheiro que está de frente, ele pode enxergar menos referências ou então ele tem a necessidade de realizar um giro muito grande de pescoço e talvez nesse giro ele não consiga enxergar todas as referências da mesma maneira que o seu companheiro de frente. Então, isso é só para exemplificar. Que a gente pode, esse mesmo exemplo que a gente utilizou, de utilizar um passe à frente da linha defensiva adversária para poder atrair e criar uma intralinha, isso tem vantagens e desvantagens, e dentro dessa mesma situação a gente tem vantagens e desvantagens do próprio jogador realizar esse giro, ou então dele encontrar um jogador de frente. Então, assim, só para dar esse exemplo, eu acho que esse exemplo é interessante para a gente falar um pouco do que é o livro e falar dessa viagem aí, né, de que nem sempre vai ser só necessário receber as costas da linha de pressão, às vezes receber na frente pode ter as suas vantagens também, a sua necessidade dentro do jogo ali. Perfeito, ótimo. E aí eu queria complementar em relação a isso, porque justamente do jeito que você falou, ficou muito claro, porque às vezes a gente vai ter um tipo de jogador que nos favorece esse tipo de jogo, né? E às vezes a gente vai ter um jogador que nos favorece a outro tipo de jogo. Por exemplo, se eu tenho um jogador que tem um bom controle das costas, eu posso ter um jogador que vai girar em cima da linha média para ele mesmo utilizar esse espaço. Agora, se eu tenho um jogador que joga muito melhor nas costas do adversário, talvez faça mais sentido a gente já ter esse cara nas costas da última linha e utilizar outra dinâmica. Então, por isso que eu falo que o livro ele está ali em um emaranhado de ideias para que justamente dentro da realidade de cada um, das características dos jogadores, vocês possam utilizar determinada situação X ou determinada situação Y. É interessante a gente falar... Pode falar. Eu só queria utilizar um exemplo porque eu lembrei de você agora e uma das coisas que a gente conversava quando você foi para a Indonésia, né? Você falava que fazia muitos vídeos individuais, né? Pós-jogo com os atletas. Eu lembro da época que você também estava no Outlier, a gente trocava essa ideia. E é uma coisa que eu não conseguia fazer, né, nas outras equipes, no Sampaio Corrêa, né? Na época na Série B eu não conseguia fazer isso, na própria Portuguesa eu não conseguia fazer. E hoje no Botafogo eu tenho realizado esses vídeos individuais, é uma coisa que eu acho que ajuda demais. E aí, por que eu lembrei? Eu lembro de você falando que você fazia essas reuniões e eu peguei essa ideia e comecei a colocar em prática aqui agora no Botafogo também. E aí uma das coisas que eu falo com eles nesses vídeos individuais é justamente entender para quem que está sendo feito esse passe. E volta no que a gente falou, né? De ler o jogo e interpretar a vantagem. Porque, como você falou, né? Se esse jogador tem a capacidade de controlar, tem um controle muito bom das próprias costas, ele pode receber talvez um passe reto, já vai ter um outro jogador, se eu estou jogando com outro jogador da minha equipe, esse jogador vai ter que receber um passe mais em diagonal, mais perfilado lateralmente. Então, assim, eu só queria utilizar esse exemplo porque eu quero valorizar também essas conversas que a gente tem, até para poder fazer que outras pessoas pensem também, né, possam ter esse tipo de conversa e o quanto isso acontece na prática. Acontece na prática, a gente está no dia a dia, a gente passa para os atletas e a gente vê como que fazer o jogador entender melhor o jogo faz ele tomar melhores decisões no jogo e faz ele evoluir. Desculpa te cortar aí, mas eu queria reforçar isso. Não, ótimo. E aí no livro a gente traz também outras possibilidades de criar o intralinha e uma outra possibilidade, por exemplo, um desmarque no sentido lateral do campo para tentar atrair alguém da linha média para a bola entrar. Então a gente fala bastante sobre outras possibilidades também de criar o intralinha, uma vez que a linha de 4 ali, média, no exemplo do 4-4-2, ela está muito fechada e a bola não entra. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais agora, Vinícius, quando essa linha tem o espaço, quando a gente consegue utilizar esse espaço entre linhas já, e aí como que a gente pode criar uma dinâmica para poder explorar o entre linhas. Pode escolher uma das dinâmicas que a gente colocou no livro, e aí seria interessante a gente explorar ela, beleza? Só para ficar claro para as pessoas
são várias dinâmicas dentro de cada situação que a gente coloca e a gente está sempre explorando uma delas para que vocês entendam a ideia do livro aí. Beleza, você quer que a gente fale sobre uma dinâmica de criar o entrelinhas. Exatamente. O intralinha já está criado, né? O espaço na linha média já está criado, a gente já consegue acessar o entrelinhas, então como que a gente pode utilizar e criar o entrelinhas nesse momento? Vamos lá, então. Então, para voltar a falar, né, o que seria o espaço entre linhas, só para repetir, às vezes esse espaço entre linhas não é que ele, a gente fala que é para criar o entre linhas, né? Mas talvez esse espaço entre linhas já exista, porém é um espaço pequeno, muito pequeno e não seja suficiente para a gente poder explorar. E o que a gente tenta trazer é como que a gente pode aumentar esse espaço, né? E aí, uma das dinâmicas que a gente traz no livro é justamente um desmarque de ruptura, né? Quando a gente tem algum jogador de ataque tentando atacar as costas da última linha, há uma tendência, mais uma vez, a falar em tendência, que quando a bola esteja descoberta, imagina que a bola está com um volante, por exemplo, e essa bola está sem pressão, existe esse espaço entre linha, mas esse espaço entre linhas não é grande o suficiente. E aí, quando um atacante realiza um desmarque de ruptura, dando a entender que quer receber essa bola nas costas da defesa adversária, da última linha ali, da linha dos zagueiros, há uma tendência que a defesa adversária ela baixe. E nisso que ela baixa, a gente consegue, se o espaço entre linhas era esse, quando existe esse desmarque de ruptura, passando a mensagem para o adversário, pô, eu quero receber essa bola nas suas costas, se você não baixar, você tá enrolado, eu vou atacar as suas costas, eu vou receber lá. Aí há uma tendência dessa última linha ela baixar, e aí o espaço que era desse tamanho, ele começa a ficar maior. E aí o que a gente pensa? Se a gente tem um outro jogador posicionado nesse espaço entre linhas, o espaço que ele tinha para receber e girar era um, agora o espaço que ele vai ter para receber e girar é outro. Então é importante também a gente falar disso. Essa é uma das dinâmicas que a gente tem para aumentar esse espaço entre linhas e também falar da importância do engano. Essa é uma das coisas que a gente traz também ao longo de todo o livro e ela é importante ao longo de todo jogo, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, que a gente está conversando sobre isso. É importante também que esse jogador, como eu dei o exemplo do volante com bola, ele passe uma mensagem ao adversário que talvez seja uma mensagem de eu quero que eu jogar essa bola nas suas costas. Então, corre para trás, senão eu vou jogar essa bola nas suas costas. E aí, se ele passa essa mensagem, né, fingindo que vai dar essa bola lá longa nas costas, e no momento, no time correto ali, ele quebra o pé, né, como a gente fala no futebol, ele dá esse tapa no entre linhas, né, no espaço à frente da última linha, ele consegue talvez aumentar essa vantagem que esse atacante criou, aumentando o espaço entre linhas. E aí o espaço que existia era um, esse espaço que vai existir agora é outro. Esse jogador que recebe, ele vai poder talvez receber essa bola com muito mais vantagem, com muito mais espaço e tempo para progredir. E aí só queria reforçar realmente essa importância do engano aí, né? Às vezes o engano ele vai ser de maneira coletiva, às vezes o engano vai ser de maneira individual, nesse caso coletiva. Um jogador fingindo que vai atacar as costas, outro jogador fingindo que vai dar um passe, mas na verdade ele realiza outro. Quando a gente falou lá atrás também, vou voltar nesse assunto, dos zagueiros abrirem, dando a entender que eles querem receber aberto, mas na verdade a intenção deles pode ser só alargar o adversário. Então, assim, eu acho que o jogo é muito disso. E a gente tentar utilizar essas situações que a gente trouxe ao longo do livro, né, com essa intenção também pode ser interessante. Eu estou sempre passando para o adversário, eu quero fazer tal coisa, mas na verdade eu estou querendo fazer outra. Então, assim, o engano de diferentes formas, seja com bola, sem bola, ou então talvez numa fala dentro do jogo ali, é importante demais em todas as fases do jogo aí. Ótimo, perfeito. Então, lembrando que essa era a segunda fase de construção e existem outras maneiras da gente utilizar já o espaço entre linhas e o entre-linha, então vai estar bem claro no livro a diferença entre criar e já utilizar esses dois espaços que a gente fala aí, o espaço entre os jogadores da mesma linha e entre jogadores de linhas diferentes, ok? Então, ficou claro para vocês aí em relação a isso. Vamos falar um pouco mais sobre a terceira fase de construção. Então, a terceira fase de construção, a gente acredita que é aquela fase de onde saem as assistências. Então, a gente vai falar um pouco mais ali quando a bola já está no entrelinha ou quando a bola já está por fora em situação de cruzamento. Então, a gente vai falar na terceira fase de construção, basicamente, das zonas onde a bola
é jogada para finalização ou para o gol, né? Se a gente considerar uma assistência ou um passo para finalização. Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí, Vinícius, sobre essa fase aí de construção. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais o jogo por fora. No livro, a gente vai falar sobre o jogo por dentro também, se puder falar basicamente aí, que a gente vai dividir em duas partes, e queria que você explorasse um pouquinho mais sobre o jogo por fora, uma vez que a bola já está por fora na terceira fase de construção, e ela vai sair do corredor lateral como um passe para finalização, um passe para gol. Perfeito, Igor. E assim, como a gente falou, né? A gente vai falar no livro sobre o jogo por dentro e o jogo por fora, mas como você quer, a gente quer falar do jogo por fora aqui, vamos trazer alguns exemplos e algumas situações aí. Primeiro, reforçar, talvez, não, na verdade a palavra não seria reforçar, talvez tirar da cabeça das pessoas que o jogo através de cruzamentos é algo desvantajoso, é algo de uma equipe que não sabe o que fazer com a bola, porque às vezes a gente vê na análise, tal equipe fez tantos cruzamentos, então é porque a equipe não sabe criar, não sabe o que fazer com a bola e a maneira mais fácil de fazer é ficar cruzando. Obviamente, a gente sabe que isso existe, a gente não está falando que isso não existe. Existem equipes que não conseguem chegar e atacar de outra maneira, e isso necessariamente não necessariamente não precisa ser visto como demérito, mas talvez ela seja mais forte no jogo por fora, querer explorar isso. Só que é importante reforçar também que não é todo cruzamento que tem muitas vantagens. E o que a gente tenta trazer no livro, o que a gente tenta mostrar um pouco, é que esses cruzamentos eles podem ser feitos com mais critério. E o que seria isso? Perceber que tipo de vantagem e que tipo de desvantagem existe de cruzar de determinada região do campo. No livro a gente faz uma divisão didática também, né? Seria do cruzamento antecipado, né? Que seria o cruzamento antes se a gente pensar na grande área ali, que seria o cruzamento antes daquela linha da grande área, o cruzamento entre a grande e a pequena área e o cruzamento de fundo. A gente exemplifica no livro, né, as diferenças desse tipo de cruzamento e que tipo de vantagem e desvantagem cada um tem. Então, assim, é entender que no jogo por fora, esse cruzamento pode ser feito com mais critério e pode ser gerado diferentes situações a partir dele. E aí, um exemplo que eu quero trazer é em relação à diferença da altura com que é feito o cruzamento, né? Por exemplo, se a gente imaginar num cruzamento que é feito entre a pequena área e a linha de fundo, muitas vezes existe uma tendência da equipe defensora que está defendendo, né? Baixar muito bloco ali, na ideia de defender aquele espaço, né? Mais próximo da baliza ali, então muitos jogadores entram talvez para a pequena área ali ou para a grande área e acaba liberando um espaço na frente da defesa, né? A gente no futebol, às vezes a gente busca muito espaço às costas da defesa, mas às vezes a vantagem está em ter um espaço à frente da defesa. E eu acho que esse cruzamento de fundo, ele exemplifica um pouco isso, né? Que quando essa bola chega no fundo ali, e é importante também, quando essa bola chega no fundo, às vezes é criado esse espaço à frente, e a gente vai falar de ocupação da área ali depois, como que a gente pode aumentar esse espaço, né? Como que a gente pode utilizar ou criar melhor esse espaço. Mas existe essa diferença. Talvez o cruzamento que ele é feito de maneira antecipada, antes da grande área, a vantagem maior talvez seja encontrar um cruzamento nas costas da última linha. E talvez um cruzamento realizado da linha de fundo ali, né, mais próximo da linha de fundo, ele tenha mais vantagem em encontrar à frente da linha defensiva. Obviamente, mais uma vez reforçando, a gente exemplifica no livro a vantagem e desvantagem de cada uma. Não significa que um cruzamento antecipado ele não possa encontrar alguém à frente da linha defensiva, não significa que um cruzamento de linha de fundo não possa encontrar alguém entre o goleiro e a linha defensiva ali, que seria nas costas da defesa, mas talvez algum tenha mais, talvez esse cruzamento antecipado tenha mais vantagem em encontrar as costas e o cruzamento de fundo tenha mais vantagem em encontrar a frente da linha defensiva. E aí, só para detalhar um pouco mais, né, sobre o que a gente traz no livro de detalhe, assim, que é quando a gente tem que exemplificar, né, a diferença de quando essa bola ela chega muito rápida na linha de fundo, né, próximo da linha de fundo, e quando ela chega um pouco mais devagar. E aí a gente pode falar o seguinte: quando é realizado um passe muito rápido,
com essa bola chegando próximo à linha de fundo, existe uma tendência, mais uma vez, a tendência da equipe adversária baixar muito rápido, e aí esse espaço, talvez os defensores, os zagueiros, corram numa velocidade maior do que os volantes, quando a gente pensa em última linha e segunda linha, e aí esse espaço que a gente está falando na frente da defesa seja ainda maior, porque se os volantes não correrem na mesma velocidade que os defensores, esse espaço entre linhas ali ele vai ser maior e a gente pode utilizar esse espaço ali e ver isso como vantagem. E se esse passo ele é realizado de uma maneira mais lenta, pode ser que por mais que a defesa baixe ali, né, dê tempo também, né, dos volantes balançarem e esse espaço à frente da defesa seja um pouco menor. Então, assim, falando um pouco do jogo por fora, eu acho que é isso. A gente vai explorar depois mais coisas, né, mas para a gente falar de maneira resumida. E depois a gente fala também de ocupação da área, né. Eu só queria reforçar mais uma vez de cruzamento, e aí valorizando também um pouco do conteúdo que você traz na página, né. Uma vez você brincou que poderia ser a página do De Bruyne, né? E ele é um cara que realiza muitos cruzamentos. E eu acho que as pessoas têm visto mais as vantagens, né, de utilizar determinado tipo de cruzamento. Estava até conversando há algumas semanas atrás com o Chay do Ceará, ele falando que assiste muito o De Bruyne, e assim, muito por conta desses ataques ao espaço que ele realiza, os cruzamentos que ele realiza ali. Então, passar essa mensagem, que cruzar não necessariamente pode ser uma falta de repertório. Talvez pode ser uma vantagem que o treinador, o jogador ou a própria equipe enxergue ali. E é possível, né, utilizar o cruzamento como arma e com muito critério. Se você quiser reforçar alguma coisa. Perfeito. Eu perdi minha câmera por algum minuto aqui. Eu vou só conferir aqui. E aí, Ítalo, então, enquanto você tenta se ajustar aí, só falar em relação a isso também, né? O quanto a gente, como treinador, enquanto membro de comissão técnica, a gente também pode mostrar isso para os atletas, né? Eu quis utilizar esse exemplo do Chay aí, porque ele me falou que alguns treinadores falaram isso para ele, que ele poderia ser utilizado ali para realizar esses cruzamentos. Quando você falou lá atrás de capacidade do jogador, né? Me parece que ele falou do Barroca, do Anderson, que viam essa vantagem em utilizar ele pelo corredor direito, porque ele tinha essa capacidade de interpretar a vantagem, de realizar esse cruzamento com critério ali. E aí, quando a gente passa essa mensagem, quando a gente mostra para o atleta a importância dele fazer tal coisa, a vantagem e desvantagem de tal coisa, talvez ele acredite e possa fazer um pouco melhor, executar um pouco melhor dentro do jogo. Ótimo, beleza. E eu queria só complementar que uma coisa muito interessante quando a gente começou a escrever o livro, que foi a gente olhar para a perspectiva defensiva para entender quais são as vantagens ofensivas. Então, isso é uma coisa que a gente fez muito durante o livro, e eu acho que faz muito sentido a pessoa pensar dessa forma, porque você começa a perceber quais são as desvantagens defensivas em determinados momentos. Então, você deu um exemplo aí que o passe entra rápido no fundo, e aí a gente para de pensar no lado ofensivo, começa a pensar no lado defensivo. Né? O que a defesa vai fazer para defender esse passe rápido para o fundo? Geralmente a defesa vai correr bem rápido para tentar proteger ali o canal, que é o espaço entre a linha defensiva e o goleiro. E aí qual é o espaço que vai ser gerado teoricamente? É o espaço, né, na frente da linha defensiva, que é aquela bola para trás. Então a gente fala de outras dinâmicas também, bola cavada, bola para trás para depois entrar cavada, para a defesa girar o quadril e ter desvantagem para controlar a profundidade. A gente explora várias situações pensando no que a defesa tem de desvantagem. Então, é algo muito interessante, é uma referência muito interessante. Quando a pessoa que está tendo contato com esse livro, com esse podcast, quiser ter um insight de alguma fase do jogo, talvez não fale somente daquela fase do jogo, entenda a outra fase do jogo, quais são as vantagens do antagonista nesse momento, para que consiga entender melhor quais são as possibilidades de melhora e de evolução dentro daquilo que ela está tendo a discussão. E aí, Vinícius, você bem explorou em relação a isso, a gente toma um cuidado muito interessante para poder falar sobre os diferentes tipos de cruzamento e quais são as vantagens que cada um gera, né? E a gente fala também não só da origem do cruzamento, mas também como destino, como que cada destino do cruzamento pode causar vantagem. Então, o segundo pau, o que ele gera de vantagem? Geralmente é um cruzamento no segundo poste
ele vai gerar uma possibilidade da defesa não estar enxergando 100% a origem da corrida de quem está atacando. Tá? Então, a corrida ali na janela, nas costas de um dos zagueiros, ela tem uma vantagem de explorar um espaço que talvez seja difícil de cobrir, porque dependendo da posição corporal do zagueiro e da origem da bola, o zagueiro vai ter que correr de costas para poder saltar. Então, a gente vai explorar todas essas possibilidades, não só de origem, de onde sai o cruzamento, tanto em profundidade quanto em largura, se é um cruzamento também mais próximo da linha lateral ou mais próximo da grande área, que vai fazer diferença, a bola vai chegar mais rápido na área ou mais lenta na área, como também a gente vai discutir possibilidades de explorar os possíveis destinos da bola dentro da área como possibilidade oficial, né, de vantagem ou de desvantagem, beleza? Então, Beleza. Oi, só se você quiser complementar aqui para a gente passar para a última fase, pode ficar à vontade. claro, e assim, eu quero voltar numa coisa que a gente falou lá no início do podcast, né, das pessoas trazerem isso para a prática. E eu acho que outra coisa que a gente traz muito interessante no livro, especialmente nessa parte que a gente fala dos cruzamentos, do jogo por fora, que a gente fala inclusive das vantagens e desvantagens que é você realizar um cruzamento com um jogador de pé invertido ou com um jogador de pé de lado, só para falar, exemplificar para as pessoas. Quando a gente fala de pé invertido, a gente considera um canhoto jogando pela direita. Quando a gente fala de pé do lado, a gente quis usar esse termo, né, para ficar claro para as pessoas, seria um jogador destro jogando pela direita. E aí ficou muito comum, né, as pessoas utilizarem, os treinadores utilizarem jogador, um ponta, né, o extremo ali, como cada um queira utilizar a nomenclatura, com o pé trocado. E às vezes nem sempre, em determinado jogo, existe uma vantagem clara sobre ter esse jogador de pé trocado. Quando a gente pensa num jogador que pode chegar mais na profundidade, talvez seja mais vantajoso em algum jogo você ter um jogador de pé do lado ali, e a vantagem que ele vai gerar é um pouco maior. A gente exemplifica muito isso no livro, a vantagem e a desvantagem de cada um. Então, assim, só para exemplificar e mostrar para as pessoas que realmente o livro ele traz um conteúdo que pode ser aplicado na prática, que pode fazer a pessoa refletir sobre isso, né? Usando o exemplo do ponta, né? Se em tal jogo, talvez contra esse adversário seja melhor eu jogar com o pé do lado, contra tal adversário seja melhor eu jogar com o pé invertido, porque eu vou ter mais esse tipo de vantagem, contra tal sistema é melhor eu jogar com o pé do lado, contra tal sistema é melhor eu jogar com o pé invertido. Então, só para reforçar o quão detalhado é o livro aí. Perfeito, excelente. Então, essa foi a terceira fase de construção. A gente fala também de possibilidades de bolas por dentro, bola de infiltração, bola cavada. A gente optou por falar aqui no podcast sobre bolas por fora, mas no livro a gente explora todas essas possibilidades aí, tentando entender o jogo como um todo. E para entrar na última fase de construção, né, no caso seria já de finalização aí, a gente fala como, a gente nomeia ela como ocupação da área, então como que a gente pode ocupar a área para poder aproveitar principalmente as bolas que vêm de fora, tá bom? As bolas que vêm do cruzamento. Então, Vinícius, se puder explorar aí um ou dois tópicos que a gente fala no livro sobre ocupação da área, fique à vontade. Beleza, Heitor. Então, eu vou optar por seguir nesse cruzamento que vem do fundo, para ficar talvez mais claro para as pessoas, né? Quando a gente fala que essa bola chega no fundo, existe uma tendência da defesa adversária baixar e se aproximar do seu próprio gol, aumentando esse espaço à sua frente ali. Nem sempre isso vai acontecer. Então é importante que a área seja ocupada de maneira intencional para que esse espaço possa ser criado ou talvez aumentado. Isso porque pode acontecer da bola chegar no fundo e nenhum jogador, nenhum atacante atacar realmente esse espaço ali mais próximo da baliza. E talvez se isso não acontece, se todo mundo fica esperando essa bola para trás, a defesa não vai baixar e esse espaço à frente da linha defensiva não vai existir. Então, quando a gente pensa em ocupação de área, se você tem como objetivo talvez explorar esse passo para trás, talvez seja necessário um jogador atacar esse espaço. Mais uma vez, quando a gente fala de engano, de dar a entender uma coisa e fazer outra, esse jogador atacar o espaço, dando a entender que quer receber essa bola entre goleiro e zagueiro, mas nem sempre vai ser para receber essa bola, às vezes vai ser para a defesa adversária baixar e aumentar, e para criar o espaço para um jogador que vem de trás. Então, usando esse mesmo exemplo, em relação à ocupação de área, acho que a gente pode falar disso também, né? Que nem sempre o jogador vai ocupar a área e vai fazer determinado movimento dentro da área
para receber, né? Às vezes vai ser para criar um espaço para o companheiro, eu acho que isso exemplifica bem. Outra questão importante, quando a gente fala de pesar a área, né? É importante isso também. Nem sempre você vai ter uma situação de cruzamento e vai ser vantajoso realizar esse cruzamento, né? Às vezes vai depender de você ocupar diferentes espaços. A gente fala muito no livro também sobre a atração, né? Às vezes eu vou ter 3 jogadores na área, mas se a gente pensar ali, né? A gente usa o termo janela, né? Que seria o espaço entre 2 defensores. Se a gente pensar que eu tenho, vamos dar nomes para a gente ficar mais fácil de explicar. Que se a gente pensar em lateral, imagina que a bola está aqui, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E aí, se a gente tem um jogador nessa janela entre lateral e zagueiro, nessa janela entre zagueiro e zagueiro, entre zagueiro e lateral, pode ser que essa ocupação de espaço não seja para explorar nenhum desses espaços. Pode ser que a intenção seja só atrair todos esses jogadores, eles aproximarem desse atacante, para aí sim o espaço ser gerado lá no segundo pau, que é onde vai ter um outro jogador, por isso que a gente fala de pesar a área. A gente talvez tenha 3 ou 4 jogadores para atrair a defesa adversária para uma região, e aí quando a gente fala disso de atrair, a gente não fala só de movimento, a gente fala também de campo visual. Pode ser que quando a gente tenha mais jogadores na área, esses defensores ficam preocupados em olhar mais a bola e o jogador que está à sua frente, e tenham mais dificuldade de perceber esse jogador que está no segundo pau, e esse jogador talvez seja o elemento surpresa, vamos dizer assim, né? Porque a defesa tem mais dificuldade em ver ele, porque tem que realizar um giro de pescoço muito grande, ou então tem que se perfilar de uma maneira mais lateralizada ainda do que o comum. Então, quando a gente fala de ocupação de área, eu acho que isso são 2 exemplos que a gente pode trazer aí, que nem sempre os movimentos e as localizações ali dentro da área vão ser para receber, mas talvez possa ser para atrair, para enganar o adversário e fazer uma outra situação. Ótimo, perfeito. Então, acho que ficou bem claro aí a ideia, né? Ficou bem clara o que a gente tentou trazer durante o livro, desde a primeira fase de construção até a última fase, tentando explorar tudo que o jogo oferece. Então a gente sabe que o jogo ele pode ser jogo por dentro, ele pode ser jogo por fora, ele pode ter bola longa, ele pode ter bola curta. Então tudo que a gente imaginou que pudesse ser algo pensado e treinável, a gente trouxe para o livro para que pudesse tentar aí abranger tudo. Logicamente que existe um gol que não vai ser nem treinável, nem avaliável, e aí o futebol é isso, é muito aleatório. Mas tudo aquilo que a gente conseguiu catalogar de situações que realmente acontecem no jogo e que são pautáveis de treinamento, a gente tentou colocar para que ficasse aí o maior número de informações possíveis. Espero que vocês possam aproveitar aí, porque foi um livro muito trabalhoso, mas foi também muito prazeroso o processo de construção. Para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês aqui em relação ao lançamento do nosso livro online. Infelizmente, por questões de logística, né? Eu estou fora do Brasil, o Vinícius está morando na Paraíba com uma logística de jogos muito grande, então ficou inviável da gente fazer o lançamento agora presencial. Pode ser que ainda esse ano ou próximo ano a gente consiga fazer um lançamento presencial dele, mas no momento a gente vai fazer um lançamento online. Esse lançamento online ele vai ser um evento que não vai contar somente com o lançamento do nosso livro. E aí eu vou explicar para vocês como vai funcionar. No dia 28 de junho, né, dia 28 desse mês, às 19 horas, pela plataforma do Zoom, a gente vai fazer um lançamento online, e para o lançamento a gente vai fazer uma masterclass gratuita e ao vivo com o Henrique Soriano, que é um treinador espanhol que já foi professor dos cursos do Entendendo o Jogo, tem um conteúdo fantástico. Então ele vai trazer um conteúdo relacionado ao livro na fase ofensiva, e aí a gente vai ter essa masterclass. Antes da masterclass começar, a gente vai ter a abertura, provavelmente com a presença do Paulo Calçade, que é o autor do nosso prefácio. Se ele não conseguir estar presente, ele vai deixar uma mensagem para a gente aí. Então, a gente vai abrir com essa apresentação do autor do prefácio, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, uma apresentação de 10 minutos ali, bem breve, daquilo que a gente traz no livro, para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, para que possa conhecer, e logo em seguida a gente vai iniciar a Masterclass. Então, iniciamos a Masterclass. Durante a Masterclass a gente vai fazer sorteios do livro, vai falar sobre informações importantes do livro, e
Nesse dia também a gente vai estar lançando o nosso curso de situações de jogo da fase ofensiva, que é um curso complementar para a gente falar de forma atualizada, com exemplo de vídeo e de forma mais didática do que propriamente o livro, né? Porque quando a gente está falando, talvez fica mais fácil para vocês entenderem. A gente vai lançar esse livro, esse curso de forma complementar para que vocês possam aí acessar o conteúdo. Então, são 3 eventos, né? Masterclass, o lançamento do livro e o lançamento do curso, tudo no mesmo dia. O livro já está disponível para venda, né? Quem quiser acessar a página de vendas, basta entrar no site do Entendendo o Jogo, www.entendendojogo.com.br, é o site que está aqui embaixo, aqui nessa tela. Além disso, o curso também já está disponível para compra, só que as aulas vão ser lançadas no dia 28. Então, todas as aulas vão ser postadas no dia 28. Você vai comprar o curso agora, as aulas ainda não estão disponíveis, vão ficar disponíveis só no dia 28. Então, no dia 28 é o dia que a gente vai estar lançando oficialmente o livro de forma online. Vamos ter a Masterclass e vamos ter o curso. O curso, para a gente finalizar, eu vou explicar para vocês. Ele vai contar com uma aula sobre primeira fase de construção, uma aula sobre a segunda fase de construção, ministradas pelo Vinícius. Eu vou ministrar uma aula sobre terceira fase de construção e ocupação de área, e a gente vai ter um conteúdo extra do Henrique Soriano, além da Masterclass. Então, nós vamos ter 6 aulas. A Masterclass, que vai ser gravada, 4 aulas minhas e do Vinícius, e mais uma aula do Henrique Soriano com conteúdo inédito que não vai ser apresentado durante a Masterclass. Então, mais ou menos aí 12 horas de conteúdo para que vocês possam estar assistindo de forma gravada na Hotmart e podem ter acesso quantas vezes vocês quiserem. Além disso, a gente vai disponibilizar os vídeos que foram utilizados nas apresentações, os PDF das aulas e também vamos disponibilizar o certificado. Quem concluiu o curso vai gerar o certificado, tá bom? Para fazer a inscrição no curso, basta acessar também o site Entendendo o Jogo. Lá vocês vão ter acesso a diversos cursos, não só o curso de situações do jogo 2.0. E acho que é isso. Vinícius, se tiver mais alguma coisa para complementar, se não tiver, te agradeço. Mais uma vez, um prazer estar falando com você. Eu acho que a gente teve uma felicidade enorme de ter ideia desse livro, de construir esse projeto juntos. Foi muito demorado, foi muito trabalhoso, mas eu acho que valeu a pena cada minuto, cada conversa. Então, te agradeço, espero que a gente não pare por aí, que possa ser projetos futuros também por vir. E acho que é isso. A palavra final é sua. Muito obrigado mais uma vez e sucesso na sua temporada aí. Valeu, Ítalo. Também desejo sucesso na sua temporada aí. Agradecer também por a gente estar produzindo esse conteúdo, mais um conteúdo, né, juntos. Agradecer pela sua página, pelo podcast. Estou sempre acompanhando aqui, acompanhei o primeiro episódio com o João. Estou sempre acompanhando a página. E dizer também para as pessoas que deixar algumas mensagens aqui, né? Se servir para alguém já vai ser interessante. Primeiro, que viajem realmente sobre o jogo, que reflitam sobre tudo que acontece no jogo. Tentem colocar em prática as ideias, conversem sobre o jogo. Acho que a gente cresceu muito sobre isso. E até falar sobre o curso, né? Que esse curso que a gente vai lançar, ele tem várias ideias que não estão no livro, não porque a gente amarrou algum tipo de conteúdo ou quis segurar para poder lançar um outro produto, não foi nada disso, é porque realmente, quando a gente foi assistindo, né, e trocando ideias sobre outros jogos, foram surgindo vários insights, né, e coisas que realmente fazem muito sentido. E como você falou, né, a gente vai poder explicar de uma maneira talvez mais didática, assim, porque cada pessoa aprende de um jeito, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um companheiro de trabalho, e ele falou que ele prefere muito mais aprender através de vídeo do que não tem tanta paciência para ler, né? Então ele não aprende tanto com o livro. Não porque ele não aprenda, mas porque ele não consegue realmente ficar muito tempo concentrado ali. E aí no curso, né, a gente vai trazer muito conteúdo além do livro, né? Mas obviamente ter o livro, ter uma cópia do livro é algo importante demais, que pode consultar a qualquer momento ali. É algo também que eu acho que valoriza muito, né, essa produção de conteúdo, valoriza quem tem também o livro. Eu acho que os dois, tanto o livro quanto o curso, podem ajudar demais. Espero que realmente ajude todos os profissionais de futebol. E agradecer mais uma vez. Espero que realmente a gente siga junto em outros projetos aí. Acho que foi um podcast também que a gente, por mais que a gente falou de maneira resumida, a gente conseguiu dar bastante exemplo prático aqui, e que quem ouviu um pouco aqui talvez se sinta motivado a colocar algumas ideias em prática ou talvez refletir um pouco mais sobre o jogo.
Então é isso, eu agradeço mais uma vez. Sucesso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.